por causa de mim e do Evangelho. Quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida e no mundo futuro a vida eterna. É certo que na igreja, nos vários ministérios, nos vários estados de vida, dos fiéis leigos, nas pastorais, movimentos, grupos, mas também na vida consagrada, religiosa, na vida clerical, sacerdócio. É evidente que muitos deixaram tudo, desde tempo que poderia estar fazendo alguma outra coisa no trabalho para ganhar o pão de cada dia, mas estão dedicando esse tempo à comunidade, à igreja, desde a entrega da própria vida, entrando nos mosteiros, institutos, congregações, desde toda uma vida pela frente, deixada de lado pela vida sacerdotal. Salta aos nossos olhos que, de fato, comprovamos, que essas pessoas deixaram algo de si para estar na igreja. Agora, o grande critério para saber se os frutos dessas árvores são bons ou maus é justamente este pensamento de nosso Senhor. Por causa de mim e do Evangelho. Porque não é dito que todas essas pessoas, todos nós que abandonamos desde o nosso tempo a toda uma vida para estarmos exercendo uma vocação e um ministério na igreja, realmente deixamos isso tudo por causa de Cristo e do Evangelho. No fundo, pode ser que não seja Cristo e o Evangelho o motivo principal. Pode ser que Cristo e o seu Evangelho, o seu reino, tenham se tornado apenas meios para que consigamos um fim, que não é Cristo e o Evangelho, mas tem muito do nosso eu. Deixar tudo e entrar no movimento, no grupo, na vida consagrada, sobretudo na vida clerical, pode, na verdade, ser uma fonte de status social, de fama, de poder, de se tornar visível como indivíduo numa sociedade de massas como a nossa. E se isso é verdade, então deixar tudo para estar na igreja, nos ministérios, nos estados de vida, então já não é mais por causa de Cristo e do Evangelho, é por causa de si mesmo, é por causa do ego, das necessidades afetivas e psicológicas. Se Cristo e o Evangelho se tornam-se apenas meio para que eu atinja o fim, então não temos uma vocação autêntica, uma vida autêntica. Temos uma retórica, um teatro com fins psicológicos e políticos que cada um sabe muito bem. Qual o critério para sabermos se estamos realmente no serviço de Deus ou estamos usando Deus e o seu reino para servir-nos a nós mesmos? A palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. E aqui não falamos do livro da Escritura, da Bíblia, é a palavra com P maiúsculo. O que São João Evangelista fala, escreve no primeiro capítulo do seu Evangelho. O verbo, a palavra que era Deus, que estava junto de Deus, que é gerada eternamente pelo Pai como unigênito de Deus, que se fez homem e habitou entre nós e manifestou a sua glória na cruz e ressurreição. A palavra que é o Filho de Deus feito homem,
a palavra que é nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação dessa palavra no mistério, da sua descida, da divindade, da glória, para se fazer homem no seio da Virgem Maria, o mistério do Natal. A palavra no mistério da cruz, que se entrega na cruz e ressurreição. A palavra que está presente em toda a sua plenitude no sacramento da Eucaristia, no centro do altar da igreja. É a palavra de Deus que é critério para sabermos se nossa vida realmente, nossa missão é com a finalidade em Cristo ou apenas usa de Cristo para atender os próprios interesses. Que a palavra seja essa espada de 2 gumes, que penetra a medula, os ossos, as ligações do nosso espírito, para discernirmos se estamos no serviço de Deus. Porque se tu entrares para o serviço de Deus, prepara-te então para a provação, para a prova. Assim como se prova o ouro para saber se é legítimo no crisol do fogo, o teu espírito será provado. Se estiveres no serviço de Deus, por Deus, o ouro será legítimo. A palavra de Deus se manifesta como sabedoria, e a palavra sabedoria também tem sua raiz em saborear, degustar, comer, provar. A sabedoria é o fruto da árvore da vida. A árvore da vida é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que está a nossa salvação e a nossa redenção e a porta para a vida eterna. Mas essa porta é a porta estreita. Só quem entra pela porta estreita da cruz do Senhor, seguindo o Senhor que passou pela cruz para entrar com a sua humanidade na glória, este ganhará 100 vezes mais, mas com perseguições, para que prove eternamente da vida eterna, na vida futura em Deus. A porta estreita. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que riquezas são essas? São riquezas materiais, pecuniárias, dinheiro? Não somente. Porque há pessoas que, com um trabalho justo e honesto, conseguiram os seus bens para a manutenção própria e da sua família, e conseguem, com a graça de Deus, serem desapegados dos bens. Não são as riquezas que mandam nele, mas é ele que manda nas riquezas, o que é justo. Não é a questão do ter, se o ter for no sentido de despojamento e de saber se desfazer dos bens para exercer a justiça com os pobres. Mas existem outras riquezas mais profundas, mais arraigadas no coração do ser humano, que é mais difícil de se livrar até que o próprio dinheiro. O dinheiro é perigoso em demasia, porque pode perverter o coração humano. Mas a maior riqueza que até um pobre financeiramente, sociologicamente pode ter, e que pode lhe fechar a porta do reino de Deus, é a riqueza do próprio ego, do próprio eu, do próprio narcisismo, de se colocar na frente de Deus, de dizer, eu estou servindo a Deus, Deus em primeiro lugar, mas na verdade é o próprio ego. Usa do discurso de Deus, da atuação na igreja, mas no fim está servindo a si mesmo. Quando não faz de má fé, está num grande engano. Por isso, é mais fácil o camelo passar pela porta da agulha. A agulha aqui não é uma agulha de costura. A agulha é uma pequena porta que existe na muralha de Jerusalém.
Jerusalém, uma cidade antiga, construída dentro de uma muralha, ou a muralha construída em torno para proteger do perigo de guerras. O muro de Jerusalém. E para cada estrada que entrava do exterior para Jerusalém se tinha um grande pórtico. Pórtico de Salomão, Porta Bela, Porta das Ovelhas. Escutamos o nome dessas portas nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos. Pedro e João curaram o paralítico na Porta Bela, na Porta Formosa do templo, nos Atos. Perto da Porta das Ovelhas, Jesus cura um paralítico também, que tentava descer para se banhar na piscina quando o vento agitava as águas. Existe também uma das portas de Jerusalém que dava para o Oriente, por onde entravam os mercadores orientais, que vinham com seus camelos, com várias caixas de mercadorias e riquezas, presos nas costas dos animais. Porém, no dia de sábado, não se trabalha, é o dia santo para os judeus. Então, as portas do trabalho, do mercado, deveriam permanecer fechadas. Porém, os mercadores, que nem sempre são judeus, têm outras religiões, não observam o sábado, também chegavam no dia santo com os seus camelos cheios de caixas para depositarem ali dentro da cidade e no dia seguinte trocarem no comércio. Iam ficar ao lado de fora? Não. Dentro dessa porta grande, que permanecia fechada no dia santo, se abria uma porta menor, uma porta dentro da porta, uma porta estreita, que seria mais ou menos como essa nossa porta aqui. Essa porta, por causa da sua pequenez e estreitez, era apelidada de porta da agulha, uma porta dentro de outra grandíssima porta. Os mercadores, no dia santo, só poderiam passar por ali com os animais, aquele animal enorme que é o camelo. Como eles faziam? Ao lado de fora, desatavam as cordas e tiravam todas as caixas que estavam nas costas dos animais e empilhavam. Depois, puxando e empurrando o animal, fazia o animal já sem caixa nenhuma, sem riqueza nenhuma nas suas costas, se abaixarem, dado que é um animal enorme, e empurravam o animal ou puxavam para dentro da cidade, e assim o animal passava pela porta da agulha. Dentro se colocava novamente, todo o trabalho de colocar novamente as caixas e amarrar, e aí seguiam o seu rumo. Então é mais fácil o camelo passar pela porta da agulha, que é a porta estreita, do que um rico entrar no reino de Deus. Vejamos bem por que é mais fácil. O camelo é um animal irracional. O camelo, como animal irracional, não tem apego às caixas, às mercadorias, ele nem sabe o que é, que estão nas suas costas. Então é muito fácil, ele até agradece, é até um alívio para o animal tirarem as caixas da costa dele, todas aquelas riquezas e mercadorias, porque tirou um peso das costas. Então, é muito fácil para um camelo entrar. A dificuldade maior para ele é ele se abaixar para se espremer e ser empurrado para entrar na porta. É só essa. Agora, para o ser humano, não. O ser humano, nós que somos animais racionais, como dizia a filosofia grega, é outra coisa. O apego aos bens materiais. Pior, o apego ao bem que é o próprio ego, o próprio narcisismo, o próprio eu. O eu como medida de todas as coisas. O eu como fim absoluto, que usa até de Deus e do discurso religioso e da vida na igreja. O eu que se torna um ídolo,
um simulacro de Deus, que busca roubar o lugar de Deus. Aquilo que a serpente disse para Adão e Eva no paraíso. Não comam roubem praticamente do fruto da árvore. Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês serão como deuses. A tentação de ser o fim de todas as coisas. A tentação de ser como Deus. O camelo então nos ensina, através da parábola pequena de Jesus, que é preciso deixar de ser rico. E a riqueza é aquilo que prende o nosso coração em nós mesmos, que nos faz querer, nem que seja inconscientemente, agarrar o lugar de Deus e dizer como Lúcifer: subirei até o trono do Altíssimo e usurparei o seu lugar. Mas não, Jesus diz: vi Satanás cair do céu como um raio. Essa tentação, essa busca de colocar-se e usar do próprio Deus e da palavra e do Evangelho, hoje deve ser anulada. Somos chamados a entrar pela porta estreita, a porta estreita que é a cruz de Cristo, a porta estreita que nos leva e que é cruz, árvore da vida e sabedoria de Deus, onde está o pão do verbo de Deus, o bendito fruto do ventre de Maria, a árvore da vida, onde está a humanidade de Cristo entregue na cruz para ressuscitar a nossa, para que sejamos filhos, inseridos nele, que é o Filho eterno do Pai, no seio do Pai, na unidade do Espírito Santo. A palavra nos alimenta, na sua proclamação na igreja, nos sacramentos da igreja, máximo, na sua presença real, no sacramento do altar, a Eucaristia. Que a palavra de Deus seja critério, e que realmente o nosso serviço e o nosso seguimento seja realmente por Cristo, pelo reino de Deus, pelo seu Evangelho. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,